TV Poços, TV Independência, agora juntas com você. O que você vê na TV Poços, você vê na TV Independência. TV Poços, canal 22 UHF, canal 14 NET para Poços de Caldas e região. TV Independência, canal 8 VHF, canal 10 Master Cabo em Passos e região. TV Poços, cultura e lazer na sua TV. Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta quinta-feira, dia 27 de junho de 2013. Seja bem-vindo aqui à TV Poços. Hoje o programa é destinado a todos nós que temos preocupação em manter a qualidade de vida, a saúde, enfim. Então você de toda a região pode participar a partir deste momento através do telefone 3721-6955. Nós vamos conversar com o Dr. Adriano Masson, ele é endocrinologista, né? E vai nos falar a respeito da diabetes e das formas adequadas de prevenção. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Eu estou à disposição para os esclarecimentos que vocês assim desejarem. Seja bem-vindo. Satisfação é toda nossa recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Também dou bom dia para o Hélio Scalvi. Tudo bom, Hélio? Bom dia, Fábio Zambrano. Bom dia, Carol. Bom dia, doutor. Bom dia você aí que está debaixo do cobertor ainda com essa manhã. Delícia, friazinha. Friazinha, nublada, né? Mas estamos aqui para colaborar no jornal. Legal. Carol, tudo bem? Bom Tudo dia. Ótimo, Fábio. Bom dia. Um bom dia para você também de casa. Bem-vindo, doutor Adriano. Hélio, muito bem-vindo aqui com a gente também. Obrigado. O Hélio é sempre bem-vindo. A gente estava aqui já num bom humor no comecinho aqui do programa. E é muito bom, realmente, o Hélio sempre colabora, como todos os outros debatedores com a gente. Para você também, uma excelente quinta-feira. Nós estamos ao vivo, uma oportunidade para você perguntar e interagir, ainda mais são assuntos do nosso interesse. 37216955 ao vivo, agora na parte da manhã. E também na reprise, às 20h15, após a meia-noite, no e-mail, jornaldosudminas@hotmail.com. Esse que está na sua tela é o mesmo que eu já estou aqui conectado para você interagir. Fábio já está no Facebook, daqui a pouquinho tem publicação. Eu estou vendo a forma correta de se pronunciar é o diabetes, né? O diabetes vem da palavra sifão, o diabetes. Né? Então seria a concordância e permaneceria no artigo masculino. Porque a gente não sabe direito, né? Assim, faltou essa informação, então eu falei a diabetes, mas é o diabetes. Sim. Como surge na vida da pessoa? Olha, é uma doença que tem aumentado conjuntamente com a obesidade. Então nós temos vários tipos de diabetes, mas o mais comum que nós chamamos de tipo 2, que é o secundário à obesidade. O tecido gorduroso, a gordura, cria alguns hormônios, gera hormônios que atrapalham a ação da insulina. E essa insulina é a responsável por guardar essa glicose dentro das células. Existindo essa dificuldade, a glicose sobe, se concentra nos tecidos, gerando destruição de vários tecidos, entre eles olhos, rins, nervos e artérias, levando a complicações que são bastante sérias na vida das pessoas, isso a longo prazo. Doutor, me diga uma coisa, o senhor disse aí que o fator principal seria a obesidade, né? Sim. Onde é que entra a hereditariedade aí? Porque a minha mãe, por exemplo, é diabética, toma insulina. Nasceu com diabetes? Não. A diabetes que foi adquirida a partir dos 50 anos, 60 anos mais ou menos, né? Mas hoje ela tem uma redução muito grande da visão em função exatamente do diabetes. Queria que o senhor desse o peso do fator hereditariedade dessa doença. E também falar dos casos que a pessoa nasce, né, com diabetes. Sim. Vamos dividir então. O peso da hereditariedade é grande. Por quê? Porque há teorias que explicam que nós já nascemos, nós que temos familiares diabéticos, com essa resistência, com essa dificuldade da insulina agir. Talvez o termo resistência à insulina seja difícil para a população entender. Seria como se o hormônio não funcionasse bem. E com o passar dos anos, à medida que vamos engordando, essa resistência piora às custas do tecido gorduroso, levando a uma falência do pâncreas e gerando aquele processo que eu mencionei na questão anterior, que é o aumento da glicose. Pessoas que nascem com diabetes são raras. O mais comum
na fase pediátrica, né, na faixa pediátrica, perdão, seriam crianças que por torno dos 8, 9 anos de idade se tornam diabéticos. Ah, tá. Essa era a minha pergunta. Sim, mas por um motivo... Os casos de crianças, né? Sim, por um motivo diferente. Essas crianças adquirem uma inflamação que nós chamamos de autoimune, quer dizer, eu mesmo ataco o meu pâncreas. Um fogo amigo, que a gente fala na guerra, né? E destrói a capacidade desse pâncreas de produzir insulina, razão pelo qual essas crianças só são tratadas com insulina. Então são processos diferenciados. Isso é comum, doutor Adriano? 10% dos diabéticos são da faixa pediátrica, tá? O restante, 90% em faixa adulta. E esse número não aumentou? Ele continuou o mesmo? Esse número tem aumentado não na proporção, e sim em números absolutos, não em números relativos. Temos perspectivas muito negativas, já mencionadas pela Organização Mundial de Saúde, que em 2050 dobrará o número de diabéticos no mundo. E nós, os indianos, os chineses, somos sérios candidatos a ser os campeões mundiais em diabetes, porque somos países em ascensão econômica. Sem dúvida. E a ascensão econômica leva ao maior fornecimento de alimentos e maior acesso à tecnologia. Então, eu paro de andar, eu compro um carro. Verdade. Agora, doutor, em relação a essas origens diversas na idade adulta, comorbidades, né? Sim. Por exemplo, por causa da obesidade, qual a relação que a diabetes tem com a hipertensão, no caso? Os hipertensos desenvolvem primeiro a pressão alta e depois o diabetes, ou é o contrário? Primeiro a pessoa fica diabética e depois a pressão alta? A sua cronologia está correta. Habitualmente se começa com a hipertensão arterial, possivelmente se passa a uma dislipidemia, a uma alteração do colesterol. Primeiro, o HDL, que é o bom colesterol, cai, o LDL tende a subir, que é o mau colesterol, e o triglicérides também tende a subir. E por final, a glicose sobe. Essa seria a cronologia habitual. Mas é possível interromper esse processo? Com certeza. Senão No nós ponto estaríamos nem aqui, hipertenso, né? Sim, sim. Por quê? A hipertensão arterial ela tem um fator genético muito forte, mas essa insulina em excesso ela tem uma reabsorção de sódio a nível renal maior, aumentando a hipertensão. Vamos pensar no contrário. Os pacientes que operam, que perdem muito peso, muitos deles deixam de ser hipertensos, muitos deles deixam de ser diabéticos, 85%. Muitos deles normalizam os seus níveis de lípides. O pensamento no sentido contrário, eu acho que responde bem a questão. Tá? Opera, no caso, cirurgias bariátricas, né? Redução do estômago. Uma das opções terapêuticas. Doutor Adriano, eu queria colocar minha experiência pessoal aqui. Eu comecei a fazer, depois de quase 15 anos de letargia, comecei a fazer academia. Uhum. E eu fazia sempre exames periódicos, de ano em ano, pelo menos um check-up, né, com todas aquelas dosagens, aquelas coisas. E na última que eu fiz, depois desse tempo de academia, eu nem sabia que existia colesterol abaixo de 100. Foi a primeira vez na minha vida que eu acho que eu tive um colesterol abaixo de 100, né? Quer dizer, o resultado já se fez presente muito rapidamente, né? Sim. Eu queria saber o seguinte, o que é exatamente, em termos de dosagem no sangue, um diabético? A partir do momento, qual é a dosagem que define um diabético? Chamaremos isso de critérios diagnósticos. Perfeito. São duas medidas da glicose maiores que 125, né, maior igual a 126, que a gente fala, porque já considero 126. Hoje, segundo os últimos protocolos internacionais, uma hemoglobina glicosilada acima de 6,5, ou o paciente que faz uma curva glicêmica e tem no valor de 2 horas um valor acima de 200. Esses são os critérios que usamos para o diagnóstico de diabetes. Perfeito. E essa questão do diabetes, ela pode ser sempre observada através do exame de sangue? Qual é a forma de observar? É sempre da mesma forma, né? Muito boa a sua pergunta, porque 50%... Ela não apresenta, o que eu quis dizer, desculpa interrompê-lo, apresenta sintomas físicos, assim, tipo mancha na pele... Ela é silenciosa? Isso. Silenciosa. Ok. 50% dos diabéticos que estão aqui no Brasil não sabem que são diabéticos. Por quê? Porque a doença demora para dar sintoma. Se a gente parar para pensar, muito comumente observamos campanhas onde as pessoas passam a monitorar a glicose no meio da rua. Né? Essas campanhas têm um valor muito bom, que é advertir a pessoa que está assintomática sobre a possibilidade dela ser diabética. Aquele aparelhinho, ele não faz o diagnóstico, ele tria quem deve fazer
o exame no laboratório. E geralmente o paciente, quando ele vai começar a ter os sintomas do diabetes, que são urinar demais, perder peso, beber muita água, ter uma alteração na visão, ele já é diabético há muito tempo, às vezes 5, 6 anos de idade. Isso já deu tempo para a doença destruir algumas coisas. Então, quanto mais precoce o nosso diagnóstico, melhor o nosso tratamento. Há essa correlação. Pode fazer. Não. Só perguntar, por que o senhor acha que a população brasileira ainda tem uma certa resistência em procurar o serviço de saúde para detectar o diabetes, principalmente, e outras doenças, né? Mas principalmente o diabetes, já que o senhor disse que quase 50% não sabem que são diabéticos. Sim. Eu acho que é um desconhecimento, né? As pessoas precisam ser mais informadas, essas são as razões das campanhas, razões de dias comemorativos, entre aspas, que são dias de advertência, para que as pessoas sejam mais informadas. E a própria proteção que nós geramos, né? Ninguém gosta de se taxar como doente. Então, muitas vezes o paciente tem 130 de glicose, que já é diabético. Não, eu tenho uma pequena alteração na glicose. Tá um pouquinho altinho. Um pouquinho altinho. No diminutivo, né? Sim. Mas eu acho... Desculpa, Perdão, é porque alguns médicos, eu não sei, não sei se esse número que o senhor deu aí, ele é consenso entre todos os médicos. Me parece que alguns acham que 130 não seria... Não, esse número é protocolar, não tem o que fugir, né? O que eu cito são normas da Federação Internacional de Diabetes, dos guidelines da Sociedade Brasileira e Norte-Americana. Há um consenso sobre esses critérios diagnósticos. Tá? Legal, a gente vai fazer um breve intervalo, queremos a sua participação. Você pode ligar 3721-6955, fazer a sua pergunta. Também pode participar pelo Skype, pelo comunicador instantâneo, nos adicionando através do endereço Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. E no Facebook também, a publicação está na nossa página, facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir. Nós voltamos em instantes. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. O meu tratamento foi realizado sem dor. Agora, posso comer e sorrir com a segurança. Faça como eu. Venha para o Implar e volte a sorrir. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Sede da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, Minas vai receber diversos turistas. Na vanguarda da excelência profissional, a Polícia Militar tem se preparado. As Forças Especiais, através do emprego de técnicas modernas, estão em constante treinamento para atuar em ocorrências complexas. O aumento do efetivo, aquisição de equipamentos e viaturas de alta tecnologia serão empregados para assegurar a ordem nos grandes eventos. 238 anos da Polícia Militar. Estamos juntos em defesa da paz nos estádios. Você pode confiar. Polícia Militar de Minas Gerais. 238 anos evoluindo nas ações de segurança. Bem-vindo ao Instituto Médico de Exames Laboratoriais IBELAB. Modernas instalações e equipamentos de última geração, aliados a profissionais capacitados, garantem resultados precisos a seus exames, com segurança que você precisa e a qualidade que você merece. Sistema de coleta inovador padronizado internacionalmente. Coleta domiciliar com agendamento online ou pelo telefone e resultados de exames pelo site. IBELAB. Cuidar da saúde ficou ainda mais fácil. Seja qual for o seu espaço, a Rabi Móveis tem tudo para decorar do seu jeito. Móveis para quartos, salas, cozinhas ou ambiente desejado da maneira que você sonhou. Tudo com bom gosto, conforto e o prazo ideal nos móveis da Rudnick. A única a oferecer 2 anos de garantia de fábrica. Rabi Móveis. Escolhas inteligentes transformam ambientes. Em Poços de Caldas, Rua Rio Grande do Sul, 549 3722-1053.
Conheça a instituição que mais cresce em toda a região. Unifeob, vestibular meio do ano, novo curso Arquitetura. Para mais informações, 0800 16 34 66. Ninguém sobrevive 58 anos se não servir qualidade. As nossas porções sempre foram fartas e generosas. Os nossos pratos são feitos na hora, não estão requentados, e sim requintados. Nós servimos qualidade e não ilusão. Estou aguardando você, sua família e seus amigos para comerem maravilhosamente bem. Estamos de volta neste segundo bloco com esta edição do Jornal do Sul de Minas. Nós estamos hoje falando a respeito do diabetes e você pode participar fazendo perguntas, é muito importante a sua participação sempre. 3721-6955, Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com ou no Facebook dando curtir na nossa página Jornal do Sul de Minas. Eu vou perguntar para o doutor Adriano um medicamento que foi amplamente divulgado assim no, vamos dizer, no meio underground das pessoas que gostam de medicamentos, dos médicos e principalmente daqueles que querem resultados práticos sem esforço. Né? Então, é uma medicação que aplica-se, uma injeção, né? Que é Victoza o nome, né? Segundo você mesmo me falou, e que o resultado dela é a perda de peso. Sim. Mas a aplicação prática é para o diabetes. Sim. E isso certamente resulta em alguns problemas. Eu quero que o senhor nos explique, por favor. Vamos entender de onde surgiu essa medicação. Essa medicação surgiu da cirurgia bariátrica. Mas como? Descobriu-se que nos pacientes operados havia um aumento da produção de um hormônio, chamado GLP e GIP, que são siglas. O que pensaram? Vamos sintetizar um desses hormônios, o GLP, vamos aplicar no paciente diabético e vamos ver o que acontece. E esse GLP reduz a glicose do paciente diabético e reduz o apetite também. Tá? Daí que se patenteou duas medicações no mercado, existe o Bieta e existe o Victoza, para diabéticos, com a vantagem da perda de peso. O que nós nunca podemos esquecer é que o tratamento do diabetes ele segue alguns pilares. E o primeiro pilar é mudança comportamental. O segundo pilar é medicamentoso. Tá? O que a gente tem observado é que as pessoas têm tentado modificar isso. Quer dizer, eu não tenho diabetes e eu vou usar esse hormônio para perder peso, mas eu não penso nos riscos que isso pode me gerar. Então, provavelmente isso não vai dar em nada. Até o último evento que eu fui, havia uma margem de segurança muito grande, mas há perguntas, questionamentos sobre o uso crônico dessas medicações na formação de neoplasias. Vamos lembrar que sempre uma medicação ela tem que ser bem indicada. A diferença do veneno e do remédio é a dose, é a indicação. Né? Então, eu acho que não deveria ser usado dessa forma, abertamente, somente por obesidade, porque não há liberação para isso. Até porque precisa exatamente só mudar o pensamento gordo, né? Porque sim, o gordo tem um pensamento gordo. Sim, mudar a cabeça das pessoas, os hábitos, o modo de ver a vida, né? Doutor Adriano, me diz uma coisa, a partir de que momento é indicada a administração de insulina para a pessoa? Como é que é esse momento? Como é que se decide que chegou a hora da pessoa receber uma dose externa de insulina? Tá. Vamos pensar que tem duas situações que são imediatas. A criança, como eu disse, porque é uma destruição do pâncreas, então não produz insulina e os remédios vão estimular a produção de insulina. Se ela não tem pâncreas para fazer isso, isso não vai funcionar. E a gestante? Por quê? Porque a insulina é o remédio mais seguro que nós temos. Né? É eticamente impossível fazer trabalho com gestantes para saber se um remédio é seguro ou não. É a história que nos conta essa segurança. Né? Então, persiste ainda a insulina como a droga de escolha da gestante diabética. No tipo 2, que é o habitual, nós começamos com uma droga, normalmente a metformina. Temos nos nossos protocolos a possibilidade de associar uma segunda droga e temos a possibilidade de se chegar a uma terceira droga. Quando você não consegue com essas 3 drogas, você já está autorizado o uso da insulina. E uma outra situação especial, que saiu
em um protocolo da Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos, que é o paciente que já chega no diagnóstico extremamente descompensado. Então, provavelmente, esse paciente não vai controlar com monoterapia. Com drogas, já é indicado o uso de insulina para esse paciente, porque você já sabe que não vai funcionar. Doutor Adriano, vamos entrar no assunto aqui, que foi inclusive um dos principais motivos da gente falar, de ter essa entrevista hoje, que é a questão dos pés diabéticos. E eu acho que esse é um tema principal, né, um viés principal dessa questão relacionada ao diabetes, porque as pessoas desenvolvem problemas nos pés, né, os diabéticos, muitas vezes chegando aí ao ponto máximo ao atingir um grau de evolução da doença, até podendo perder eventualmente alguma parte do membro, né? Isso é verdade. Há trabalhos estatísticos que mostram que 60% a 70% dos pacientes diabéticos no mundo inteiro nunca foram examinados nos pés. Isso é uma falha médica. Nós temos um ambulatório específico para pés diabéticos. Por quê? Porque nós sabemos que com pequenos cuidados, hidratação, cuidados de unha, cuidados de feridas, nós conseguimos praticamente extinguir a existência de amputações. Por não serem examinados, as amputações em pés diabéticos ocupam um segundo lugar. Elas perdem para os traumas, acidentes de carro que levam à amputação. E isso é um sinal ainda de subdesenvolvimento. Quer dizer, se com uma condição tão pequena eu consigo evitar algo tão importante, por que não? Né? Temos a felicidade, o grupo que a gente está trabalhando lá há uns 5 anos, a gente não vê nenhuma amputação dos pacientes que são acompanhados e são vigiados, né? São cuidados desse ponto aí. Há uma tendência no Brasil de se ampliar esse tipo de ambulatório, porque ele é um ambulatório barato, é um ambulatório de pouco custo, não existe exames caríssimos ali. O exame é o olho, a mão, é palpar um pulso, é um fio de nylon para ver se o paciente sente você cutucar esse fio de nylon, é um diapasão de afinar viola, que você põe no pé do paciente para ver se ele está sentindo vibrar ou se está sentindo parar. Eu gosto dessa medicina, acho que volta um pouquinho a uma medicina onde existia um contato humano maior e tecnológico menor. E pode evitar consequências terríveis, né? Sim, com as amputações. Exatamente. A amputação é muito traumática. Úlceras também tem esse relacionamento? As úlceras de pernas, por exemplo, da canela? Não muito. No diabético, o fator primordial para a ferida é a perda da sensibilidade. Por isso que eu falei em diapasão, fio de nylon, né? Então o paciente começa a pisar e não perceber como ele está pisando. Certo. Isso gera calos, porque ele pisa de uma forma diferenciada, esses calos sangram, esse sangue vai procurar um caminho para sair, e ele perfura. Daí nasce um buraquinho. A bactéria está no ambiente, ela penetra naquele buraquinho, infecciona, e aquilo lá chega ao osso, e aí vai. Aí vai complicando, uma cascata. E o segundo fator é falta de circulação. O diabetes obstrui as artérias. Então é por isso que tem dificuldade na cicatrização. Por isso tem dificuldade na cicatrização. Pós-cirúrgicas e outras formas de cortes e tudo mais, aí dificulta a cicatrização. Descompensação e por má circulação. Eu posso estar compensado hoje e ter má circulação, porque há 20 anos eu me descompensava. Né? Então isso prejudica muito o paciente. Tem uma pergunta aqui, doutor, da Iodete, do Parque das Nações, final do telefone 3007. Ela pergunta se existe diabetes emocional, se existe alguma forma de diabetes emocional. Tá. Eu acho que o fator emocional piora o controle do diabetes, mas não causaria. O que a gente sabe? Que se eu estou passando por um momento de dificuldade, um luto, uma perda, eu tenho uma produção exagerada de cortisona endógena, eu produzo isso no estresse. Essa cortisona antagoniza a insulina, ela atrapalha a insulina e piora o controle desse paciente. E por um segundo mecanismo. O segundo mecanismo é quando eu estou muito ansioso, a minha procura por doces é maior. Por quê? Porque isso libera serotonina a nível cerebral, né? E isso me acalma. Então isso também leva a uma piora por erro alimentar também do paciente. Doutor Adriano, me diz uma coisa, eu já presenciei, junto com a minha mãe, algumas crises que levaram
ela há uma situação assim assustadora de hipoglicemia. Muito boa pergunta. Quer dizer, foi exatamente o oposto, né? A diabetes é o excesso de açúcar e a hipoglicemia quando falta, né? E é assustador assim pra gente, que eu que nunca tinha me deparado com aquilo, a pessoa transpira muito, perde completamente a noção, fica, né? Como é que é esse mecanismo que muitas vezes leva a essa doença? Tá. A hipoglicemia é uma consequência do tratamento. Quando eu digo insulina, para o senso comum, parece que é a mesma coisa. Mas para a especialidade não é. Há vários tipos de insulina. Algumas insulinas, elas causam picos de ação. E picos imprevisíveis. Quer dizer, eu aplico a insulina às 8 horas da manhã, na segunda-feira eu tenho pico às 10, na quinta eu tenho pico às 2 da tarde. Isso dificulta o controle do paciente e durante um desse pico a glicose pode cair muito e o paciente ter sintomas neurológicos, né? Ele pode desmaiar, ele pode convulsionar, ele pode fazer confusão mental. Razão disso é que existem insulinas que são mais estáveis, né? Que não geram pico, que deixam mais homogêneo o tratamento. E temos que lembrar que existe um grande trabalho em que a lógica do trabalho era o seguinte: quanto menor a glicose, a hemoglobina glicada, melhor para o paciente. E esse trabalho tiro saiu pela culatra, porque justamente os idosos tiveram a taxa de falecimento maior às custas de hipoglicemia. É uma situação séria, que se resolve de uma forma fácil. Se o paciente está inconsciente, eu não vou dar nada para ele tomar de açúcar. Eu preciso subir a glicose, então tem que dar açúcar. Mas eu posso abrir a boca, puxar a bochecha e colocar açúcar nas laterais e chamar o serviço de emergência. Porque até o serviço de emergência chegar, muitas vezes esse açúcar já foi absorvido pela mucosa e o paciente já está acordando. Tá? Então, o que é o ideal? O que a indústria farmacêutica tem trazido para a gente? Remédios que não dão hipoglicemia ou que dão muito pouco. Mas há a possibilidade de existir. Sabendo que existe essa possibilidade, você tem que estar preparado para preveni-la e combatê-la e não deixar o paciente sofrer com isso. Em caso de descompensação, por exemplo, o diabético que tem uma vida mais solitária, por exemplo, não tem muitas pessoas por perto, o idoso, exatamente, né? Existe alguma forma, então, de autoprevenção disso? Da pessoa perceber que vai ficar hipoglicêmica? Sim. Algum sintoma assim, uma tontura, a vista fica meio turva, como é que é? Sim. Olha, Fábio, existe sintomas sim, mas a monitoração, quer dizer, diária, a distribuição de aparelhos, fitas, isso ajuda muito o paciente. Porque se ele monitora, ele consegue vigiar isso melhor. Né? Porque às vezes, dependendo do tipo de insulina que eu mencionei anteriormente, a ação do pico é muito rápida. Então, em 5 minutos eu estou suando e nos próximos 5 eu estou desmaiado. No idoso, isso passa a ser muito problemático. Sozinho, quem vai socorrer? Quem vai pôr açúcar na boca dele? Né? Situação de alto risco. De alto risco, sim. Ok, nós vamos fazer mais um intervalo. Queremos a sua participação. Voltamos em instantes. Procurando um restaurante completo, com requinte, qualidade e bom gosto? Para desfrutar momentos especiais em um lugar sofisticado? Opções no Catarino não faltam, só falta você. Gastronomia internacional, porções, drinks e pizzas. E mais, espaço de lazer para as crianças. É mais que uma opção, é um instinto, não é só um lugar. É Catarino. Reservas 3722-4488. Catarino. Você é do tamanho dos seus sonhos. Vestibular meio do ano Unifeob. Novo curso Arquitetura. Inscrições abertas. Para mais informações, 0800 16 34 66. Eu venho apresentar a todos vocês mais um sonho. A construção da Casa de Encontros Papa João Paulo II. Venho pedir a sua ajuda para que possamos realizar esse sonho. Para isso, a gente está fazendo uma ação entre amigos. Nós temos 3 motos que serão rifadas no dia de São Benedito, dia 5 de outubro, e serão entregues no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. O importante é que você passe em frente à Casa de Encontro João Paulo II e você possa falar: aqui tem um pouquinho do meu trabalho. É mais um presente que a gente vai deixar para Poços de Caldas.
Você rasteja pela internet ou realmente navega por ela? Desbrave o mundo das redes sociais, e-mails e trabalhos escolares com mais velocidade e qualidade de sinal. Aqui você fica preso pela satisfação e não por um longo contrato. Faça um teste e comprove. Pare de rastejar pela internet. Venha para a AutoCenter e tenha banda larga de 1 mega por apenas R$ 39,90 por mês. AutoCenter, a internet com planos ideais para você e sua empresa. Oi gente, hoje eu vou te dar uma dica de como preparar um delicioso café. Basta usar o café Evoluto, que é feito com grãos selecionados e torrado e moído na medida certa. É por isso que o aroma é perfeito e o sabor... uma delícia! Quer receita melhor para deixar o seu dia mais gostoso? Café Evoluto, a receita para um dia mais gostoso. É bom mesmo, viu? Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta nesse terceiro bloco, já está quase acabando, passa rápido, né? Ainda mais quando o assunto é interessante, importante. Né, a gente tem tanta pergunta para fazer, eu selecionei tanta pergunta aqui que não vai ser hoje que vai dar tempo. Isso indica a próxima entrevista. Obrigado. Doutor, em relação a cardiopatias e problemas vasculares cerebrais, tem associações diretas com o desenvolvimento do diabetes. Sim, né? Sim. Nos fale a respeito desse aspecto. Isso, na verdade, o diabetes que abre porta para infartos, derrames, obstruções vasculares. Por quê? Porque tratar o diabetes não significa abaixar a glicose simplesmente. Eu tenho que abaixar a glicose do paciente, eu tenho que corrigir o distúrbio lipídico do paciente, quer dizer, normalizar o colesterol do paciente. Eu tenho que melhorar, corrigir a hipertensão do paciente. Por quê? Senão eu estaria tratando um exame e não uma pessoa. Se eu tenho consciência de que o diabetes leva à obstrução vascular, eu tenho que somar todos os meus esforços para que o vaso não se obstrua. Em alguns casos, aspirina. Em todos os casos, pedir para o paciente parar de fumar, que é um fator externo à doença, mas que piora isso tudo. Então, o diabetes hoje é uma grande causa de cirurgias de revascularização, de pacientes debilitados por sequelas de AVC e pacientes amputados por obstrução arterial em membros inferiores. Viu, doutor, uma dúvida que surgiu aqui agora é o seguinte, a minha mãe, por exemplo, ela toma 2 tipos de insulina, uma é NPK, a outra é uma insulina humana, né? Sim. Qual é a utilidade de cada uma delas? Por que existem duas? Muito boa pergunta. Tá, a insulina NPH é uma insulina basal. Vou ter que usar minha mão aqui para dar uma explicadinha. Então, no nosso corpo, nós temos uma secreção basal de insulina, quer dizer, durante 24 horas. Quando eu como, meu pâncreas percebe que a glicose subiu e ele dá um tiro de insulina. Normalizou a glicose, ele volta para a secreção basal. Eu como novamente, a glicose sobe, o pâncreas percebe, ele dá outro tiro de insulina e volta para a secreção basal. A gente tenta imitar isso no paciente. Eu dou uma secreção basal de insulina, NPH, tá? E nas refeições eu dou uma insulina ultra rápida ou rápida, quer dizer, uma insulina que é um tiro. Ela começa a agir em 15 minutos, 2 horas ela acabou de funcionar. Isso é a ultra rápida. A rápida começa a agir em aproximadamente 1 hora, atinge o pico em 1 hora, de meia a 1 hora, e dura de 4 a 6 horas. Para tentar imitar essa fisiologia dos tiros, das correções glicêmicas que o nosso corpo faz. No paciente que usa bomba de infusão de insulina, que talvez seja um termo desconhecido para a maioria das pessoas, mas existe um aparelhinho que infunde... Conectado na barriga, né? Conectado na barriga, que infunde insulina 24 horas. Ele tem um botãozinho, o paciente tem um botãozinho para apertar e dar esses
tiros de insulina de acordo com o que a gente chama de contagem de carboidratos. Ele aprende o quanto de insulina que ele tem que aplicar para cada refeição que ele tem que fazer. Então, a resposta, em suma, seria imitar a fisiologia normal, né, do nosso corpo. Doutor, tem uma situação relacionada a ovários policísticos que tem essa ligação com um problema de desenvolver o diabetes, né? As mulheres, as meninas que identificam isso, têm uma possibilidade maior de desenvolver o diabetes. Sim. É isso? Isso é real? Excelente sua pergunta. Porque o ovário policístico, por muito tempo, ele foi tratado com anticonceptivos, que é um tratamento ainda, onde ele regularia o ciclo menstrual da menina, as acnes, a queda de cabelo, a oleosidade. Mas você esqueceria da gênese do problema. A gênese do ovário policístico é a gênese do paciente que tem a herança para diabetes, quer dizer, é a resistência à ação da insulina. Ele não é diabético. A menina, né, no caso, né, não é diabética, mas ela tem uma resistência à ação da insulina. E o corpo compensa essa resistência à ação da insulina, aumentando a produção de insulina. Isso faz com que mude a esteroidogênese, quer dizer, essa insulina que não foi convidada entra no ovário e bagunça a formação de hormônio da menina, gerando as irregularidades menstruais, acnes, quedas de cabelo. Tanto é verdade que metformina, que é um remédio distribuído pelo governo para tratamento de diabetes, é um remédio que se consta em bula para tratamento de ovário micropolicístico, pensando na gênese, pensando em corrigir o problema primário e não as consequências do problema. A gente arruma uma coisa e desarruma outra. Esse ditado é verdadeiro. A gente acaba desarrumando o outro. Eu sei que a gente está aí chegando no finalzinho, Fábio, dessa questão. E aproveitar que você está falando em hormônio, na consequência disso, eu vou fazer uma pergunta, não sei se tem a ver a longo prazo, uso de contraceptivos muito cedo. Pode ocasionar alguma coisa lá na frente, doutor? Olha, o anticonceptivo oral, ele é um hormônio, e como um hormônio, como qualquer outro remédio, ele pode gerar alguns problemas, sim. Os problemas maiores da estrogenoterapia se relacionam principalmente a trombos e varizes. Sim. Né? No caso de você conseguir comprovar que vai ter uma menopausa precoce, alguma coisa, eu não conheço nada a respeito disso. O que seria problemático da pílula muito precoce seria essas complicações vasculares que a estrogenoterapia gera, né? O tromboembolismo, que é raro, mas é grave, você pode fazer embolia pulmonar, e a questão principalmente vascular, varizes, né, que aumentam muito com estrogênio. Né? Doutor, existe uma relação entre impotência sexual e diabetes? Existe uma relação entre testosterona e diabetes. Qual relação? A testosterona é um anabolizante que, com o passar dos anos, nós homens vamos diminuindo a produção. Como anabolizante, ela promove a formação muscular. Se eu vou perdendo esse anabolizante, eu vou perdendo músculo e acumulando gordura. Onde a gordura, como eu já mencionei, gera uma piora da ação da insulina e o diabetes. E dificulta a circulação. E a testosterona age diretamente na libido e na função erétil do paciente. Então, a correlação da disfunção, do hipogonadismo, da falta de testosterona, se correlaciona com o diabetes, sim, e com a diminuição. Existe medicamento? Existe medicamento. Para resolver esse problema? Existe medicamento para resolver esse problema. Doutor, onde a pessoa que a gente tem muitas campanhas, tudo chama, né? Sim. Mas seria interessante o senhor deixar aí um local onde a pessoa possa procurar a área de saúde, né? E também esclarecer, os remédios para diabetes são gratuitos? O governo fornece esse tipo de remédio? Os remédios para diabetes, os básicos, são gratuitos. Os mais complexos, não. E você tem uma gama hoje de medicamentos que tem uma filosofia diferenciada de abaixar a glicose, tá? Que são efeitos pleiotróficos, que a gente chama. Quer dizer, você dá um remédio para baixar a glicose e ele age em outra coisa que te beneficia, demência, por exemplo. Ele age diminuindo o risco cardiovascular, né? Então essas medicações são medicações mais caras, né? Seria muito difícil. Eu vi algumas reclamações, Fábio, de pessoas relacionadas com a falta de medicamentos para diabetes aqui na nossa cidade, há alguns meses atrás aí. Recentemente, desculpe interromper, houve uma troca
de aparelhos de medição, que era o referenciado pelo governo estadual. O governo acabou mudando isso, muitas pessoas acabaram perdendo seus aparelhos, porque a fita de um não cabe no outro. Exatamente, né? Esse é um problema que foi criado. Então, a pessoa que é diabética, eu vejo lá, pela minha experiência pessoal, ela fica refém, né, desse aparelho, dessas fitas, né, e a correta concessão dessas coisas acaba sendo uma responsabilidade direta do governo, né? Sim. Vamos falar uma palavra que está muito em voga: confiança, crédito. Eu acho que vai de manifesto que a gente está vendo na rua para tudo. Então a gente tem que ter crédito no aparelho também que eu estou usando. Porque se eu vou aplicar insulina baseado naquele valor que eu estou medindo ali, eu tenho que acreditar que aquele aparelho está sendo. E aquele aparelho tem que ter uma eficaz, fidelidade, né, em relação a isso. Né? Sim, e eu tenho que ter fé, eu tenho que ter confiança na medicação que eu estou tomando, na qualidade dela, em função dela, né? Então me preocupa um pouco. Eu estou distribuindo remédio, mas vamos pensar a qualidade que eu estou distribuindo também, isso é importante, né? Nós temos várias apresentações de remédios, mas precisamos de mais bioequivalência, quer dizer, eu preciso de comprovar realmente se o remédio do laboratório X, Y, Z equivale à referência. Eu acho isso importante, né? Porque eu estou tomando um comprimido e eu não estou percebendo nada, né? Ele está dentro do meu corpo, né? Pois é. A respeito dessas condições públicas, eu me torno um pouco impotente de mencioná-las, porque por não trabalhar no serviço público, né? Eu vejo isso às vezes de pacientes mencionando esses relatos mesmo de troca de aparelho, alguns até insatisfeitos por não ter conhecimento da marca do aparelho, por não ter um manual correto do aparelho, né? Por essas questões aí, mas eu estou um pouco refém dessa situação por não estar trabalhando diretamente. Né? Felizmente, eu acho que a sociedade vem acordando cada vez mais para isso, né, doutor, em relação a essas campanhas que são promovidas pelos planos de saúde, né, que são promovidas muitas vezes até por sociedades que atendem aí a população de diversas formas, assistenciais ou não, e isso daí pode ser um bom sinal, né, para um futuro melhor, mais próspero para a saúde das pessoas. Sim. Eu gostaria que as pessoas lembrassem que existe uma associação de diabéticos aqui em Poços de Caldas, né? E elas podem ter muitas informações e ações políticas através dessa associação. Legal. E existe também uma outra grande diversidade de assuntos que a gente pode tratar com o doutor Adriano, que é endocrinologista, cuida das glândulas, tem a questão do hipertiroidismo, hipotiroidismo, tem um monte de doenças coisa. do fígado, né? E a gente quer convidá-lo para voltar aqui, a Carol quer levá-lo também no Carol Online e tudo mais. Então, será um grande prazer. Venha mais para perto, viu, doutor? Não, eu agradeço muito o convite, foi muito prazeroso para mim estar com vocês aqui. Legal. Eu quero agradecê-lo pela disponibilidade de nos atender hoje. Obrigado. E desejar que a volta seja em breve. Estamos à disposição. Legal. Hélio, obrigado pela participação, mande seus abraços. Obrigado, Zambrano, Carol. Não veio semana passada, a lista aumentou. Ontem eu encontrei a vereadora Zezé Escaciotti, mandou um abraço para todos aqui, assiste frequentemente. Também o ex-vereador Álvaro Canhani, constantemente aí em todas as inaugurações, continua o Álvaro, né? O Marcos Souza Magalhães, o seu Chico Corredor, e mandar um abraço e um beijo para minha mãe, né? Afinal de contas, ela vai certamente autorizar a utilização do caso dela aqui no programa, então eu já estou mandando... Se ela não autorizar, já estou pedindo, ela vai ver pela internet o programa, então um grande beijo para ela, estarei lá amanhã. Eu também. Tchau, Carol. Então, Fábio, obrigado aqui, doutor Adriano. Realmente deixo o convite aqui no ar, esperando ele no Carol Online para a gente falar sobre mais assuntos que são muito importantes aí para a nossa vida, para a nossa saúde. Hélio também, obrigado, um ótimo dia para você. Então, até amanhã. Tchau. Eu também desejo uma boa quinta-feira para você. Amanhã, sexta, cedinho, estamos de volta aqui no Jornal do Sul de Minas. Até lá. Tchau. A TV